Hoje nós vamos falar sobre mulheres na vanguarda russa, segunda parte. Hoje nós vamos continuar o vídeo que iniciamos na semana passada. Aliás, se você não viu o vídeo da semana passada, eu aconselho você a ir lá dar uma olhadinha. Nesse vídeo vamos falar de mais duas mulheres dentro da vanguarda russa. E primeiro vamos trazer Olga Rozanova. Olga nasce em 1886 na cidade de Malenki, na Rússia. Ela vem de uma origem muito simples. O pai dela era policial e a mãe, filha de um padre. Um pouco mais velha, ela se inscreve numa escola estadual chamada Stroganov Academy of Arts. Mas ela, depois de um tempo estudando lá, ela fica insatisfeita com o modelo, né, a forma como eles ensinam. Então ela sai e vai se inscrever numa escola particular, aonde ela vai conhecer Popova. Se você viu o primeiro vídeo, você vai saber de quem eu tô falando. Ao longo do tempo, ela viaja para a Itália e ela conhece, se encanta pelo futurismo italiano. É uma coisa que nós vamos perceber bastante dentro da pintura dela. A partir de seus estudos, Rozanova declarou guerra. Guerra a essa pintura contemplativa, a essa pintura subjetiva. E começou a trabalhar a liberdade pela criatividade absoluta. Isso começou a surgir quando ela esteve na Itália. Na Itália ela conheceu o futurismo italiano e inclusive participou de uma exposição de futuristas em 1914. E ela tem um trabalho muito interessante porque ela combina colagem com gravura. A Rozanova, ela tem um pensamento onde ela acredita que cada letra do alfabeto tem uma imagem, tem um som, tem uma vida própria. Então, o trabalho dela também passa por esse pensamento, por essa criação que é muito própria dela. Ela vai aos poucos desenvolvendo, né, uma simplificação das formas. Ela vai desenvolvendo um trabalho muito voltado para cores vibrantes, intensas. E eu trouxe aqui 3 trabalhos dela que são muito interessantes da gente observar um pouquinho. O primeiro trabalho dela se chama In a Café. É um trabalho que tem uma característica, se nós observarmos bem, né? Dentro das cores vibrantes, todos os objetos parecem saltar para o primeiro plano. Rozanova tem uma característica muito marcante que a gente vai ver ao longo da pintura dela, que ela tem uns traços, as linhas dela são muito marcadas, são muito fortes. O preenchimento das formas dá uma sensação de um preenchimento mais aguado, mais líquido, não é? Não tem uma preocupação assim intensa de preencher essas formas. E nessa obra, em Na Café, nós percebemos uma mulher que ela parece estar realmente bebendo um café, e do outro lado um homem com uma expressão um pouco agoniada, um pouco não querendo, né, ouvir ou enfim. E essa pintura, ela já começa a criar uma planificação. Percebam que todas as cores, elas são extremamente vibrantes, as formas, elas não têm muito um contraste de tamanho que te dá uma ideia de perspectiva. Mas são pinturas, são cores que nos remetem muito ao fauvismo. É interessante, porque mesmo ela tendo bebido fortemente do futurismo italiano, essa pintura nos remete também muito a essa colorificação
que o fauvismo nos trouxe no início do século XX. E o fauvismo, ele expressava-se com uma liberdade de cor. Não existia uma preocupação em representar a realidade tal qual ela é. Nós temos, por exemplo, uma pintura de uma referência do fauvismo, que é uma pintura do Paul Gauguin, aonde nós temos o cachorro vermelho. Quando essa pintura foi apresentada pela primeira vez, causou-se um choque, porque ninguém nunca tinha visto um cachorro vermelho. Mas essa liberdade que o fauvismo traz em relação à utilização da cor permite que, por exemplo, nessa obra de Rosa Nova, a mulher e o homem ali representados tenham uma cor de pele avermelhada, que não é o natural, mas foi com essa liberdade que Rosa Nova construiu essa primeira obra que apresentamos aqui. A segunda obra é A Fábrica e a Ponte. Nessa obra, a gente vê muito forte, muito claro a influência dela dentro do futurismo italiano, do quanto ela se encantou com esse futurismo. Então nós percebemos dentro dessa pintura, as imagens, elas estão descontinuadas, elas são recortadas, né? Então percebemos ali fragmentos de ponte, fragmentos de fábrica, todas essas pinturas, novamente, com a linha forte, muito bem marcada, a pintura dela igual à primeira imagem que nós vimos também, nesse tom mais aquoso, ela não está muito preocupada em preencher as formas, né? Ela está mais preocupada em delimitar essas formas. Tudo que está ali representado está diagonalizado, causando movimento e tensão. Então notem, quando ela produz A Fábrica e a Ponte, ela está produzindo essa obra exatamente num momento entre guerras. Então não há uma preocupação necessariamente de representar aquilo exatamente como se é. A última obra que nós vamos trazer aqui de Rosa Nova se chama Playing Cards. Playing Cards, na verdade, é uma grande brincadeira que ela faz com os colegas dela do grupo, que ela faz parte ali dentro do construtivismo. Então ela tenta representar esses colegas como cartas de um jogo de baralho. E é óbvio que o traço dela dentro dessas pinturas, né, todas essas que nós falamos, inclusive Playing Cards, são pinturas que estão completamente descompromissadas com a realidade. Ela tem traços muito firmes, traços que remetem à geometria, né, traços duros. E então Rosa Nova segue o seu caminho, trabalhando dentro dessa sua construção ímpar, dentro de uma identidade extremamente particular. A próxima artista que eu trago aqui para vocês se chama Alexandra Exter. Alexandra é diferente um pouco da Rosa Nova. Ela nasce na Bielorrússia em 1882 e ela vem de uma família rica. O pai dela é empresário, a mãe dela é grega. Então ela já tem ali uma facilidade, né, um acesso maior. Tanto que o pai dela investiu seriamente na Exter, fornecendo aulas particulares para ela de desenho, de pintura, de piano, muito parecido, né? Talvez vocês vão lembrar daquelas pintoras do século XIX que tinham aulas em casa. Então ela, já preparada, foi para a Escola de Artes de Kiev em 1906 estudar. E claro, uma pessoa bem envolvida, né, com todos os artistas e intelectuais,
não poderia ser diferente que em 1912 ela abre o seu primeiro estúdio em Kiev. E esse estúdio era um ponto de encontro de todos os poetas, artistas, intelectuais, né, ali daquele lugar. E no sótão desse mesmo lugar se produzia muita arte decorativa. Isso é uma coisa que a gente vai ver bem característica da Exter. Um trabalho que está mais voltado para decoração, para design, para moda. Ela vai pensar mais para esse caminho, né? Então esse lugar, que ao mesmo tempo era um salão de exposição, né, saraus, tinha no sótão um espaço criativo da onde surgiriam os grandes artistas decorativos do século XX. Então, Exter, por ter essa condição também um pouco mais privilegiada, nossa, ela participou de várias exposições. Ela participa da Galerie de la Boutier e Section d'Or. São duas exposições que ela participa junto com os franceses. Em 1914, ela faz uma tripla jornada. Ela vai para a Itália, vai para a Rússia e vai para a França, fazendo 3 exposições simultâneas do seu trabalho. Então nós percebemos que Exter, junto com Popova, se você viu o vídeo da semana passada, você vai lembrar. Alexandra Exter também foi essa ponte extremamente importante entre o que se produzia na França e na Itália e também o que se produzia na Rússia. Ela foi essa pessoa responsável em criar esse diálogo entre esses lugares. Teve um período em que ela trabalhou com Rosanova e Popova, junto com cooperativas artesanais em aldeias no interior da Rússia. Ela fundou uma oficina de criação em Kiev, assim como as suas contemporâneas também. Ela contribuiu para a construção de cenários teatrais. Apesar de que a Alexandra, ela contribuiu, mas ela trabalhava mais com a parte de vestuário. A Alexandra vai trabalhar muito com moda, a gente vai ver isso bem forte nas 2 obras que eu trouxe dela. Costume of Design, de Salomé, é uma pessoa dançando. Nós percebemos dentro das formas uma preocupação dela com o degradê, e é um degradê contínuo, não é um degradê fechado, mas é um degradê contínuo. A pessoa representada, ela tem uma coloração azulada. É interessante como ela tem, ao mesmo tempo, um traço firme, né, forte, que é característica do movimento da época. Ao mesmo tempo em que ela tem esse traço forte, você percebe dentro da pintura de Exter uma leveza. E temos também uma outra obra dela interessante, que é Costume Design of Dance, que parecem ser 3 pessoas, 3 mulheres ali representadas. E nessa obra nós vemos essa característica do degradê, de luz e sombra, um pouco mais fechado, delimitado nas formas ali representadas. Exter segue fiel ao seu estilo lúdico, dramático e vibrante, né? Muito interessada nesse assunto de cor e com uma leveza, apesar do traço forte. Ela segue fiel a esse estilo, trabalhando esse estilo até o final da sua vida. Então terminamos aqui o segundo vídeo sobre mulheres da vanguarda russa. Essa vanguarda que foi fundamental para tudo que nós conhecemos hoje de design, de moda, de cenografia, de arte como uma forma em geral.
Você gostou? Deixa seu comentário aqui. Conta pra mim o que você achou dessas mulheres, o que você achou dessa inovação maravilhosa. Eu deixo aqui o meu abraço e encontro vocês na próxima semana.